Deus é bom, né? E a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos visto o nome do Senhor ser glorificado na vida dos irmãos, na vida da igreja. Isso só mostra que a nossa luta é momentânea, né? Que se nós permanecermos fiel, Ele é fiel também para nos abençoar. E eu agradeço a Deus pelas obras que Ele tem feito em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Mas creio também que coisas maiores ainda o Senhor ainda tem para fazer, amém, meus queridos? Para nós entrarmos na palavra, a campanha da obediência, aonde o fruto do Espírito, ele é motivado, né? Ele entra na frutificação, no cultivo, através da obediência. Abre suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 5. Aleluia. Está no livro de Hebreus, capítulo 5. Vamos ser edificados pela palavra de Deus, amém, irmãos? A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, né? E é luz para o nosso caminho. Vamos ler no verso 7 até o 9, amém? Hebreus 5, do verso 7 ao 9. Aleluia. Você que achou, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Vamos ler, meus queridos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor no verso 7: o qual nos dias da sua carne, oferecendo como grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Amém, igreja? Esta é a palavra do Senhor, querido Deus, esta é a tua palavra, Senhor, palavra maravilhosa, a qual o Senhor tem, meu Deus querido, nos concedido nessa noite, para alimentar o nosso espírito, para nos guiar, nos fortalecer e nos abençoar. Que essa palavra encontre guarida em nosso coração como uma terra fértil, e que ela venha, meu Deus, ser fecunda. Essa palavra venha, Senhor, ser rudimento para a nossa fé, transformação para a nossa vida e bênção para os nossos dias. Louvamos o Senhor em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Oh, meus irmãos, quando falamos de obediência, nós sabemos que obediência não é algo fácil de se realizar. Porque nós lutamos pela obediência, não só aqui, mas desde o jardim do Éden, né? O primeiro requisito de Deus para Adão e Eva foi que eles obedecessem. O quê? Não comer do fruto da árvore do bem e do mal, né? Foi o único requisito que o Senhor deu naquele lugar. O Senhor falou para Adão e Eva: olha, vocês podem desfrutar do jardim, né? Eu vou colocar vocês aqui para cultivar, guardar, né? E cuidar. Vocês podem comer de todos os frutos. Vocês têm liberdade de viver aqui. Só o fruto da árvore do bem e do mal vocês não comam. Uma só regra que o Senhor deu, né? Como diz, o Senhor fez menção somente, queridos, não é verdade, desse requisito, mas mesmo assim desobedeceram, né? E por desobediência de Eva e de Adão, o que acontece? Eles se deixaram persuadir pelo diabo e aí esqueceram as palavras de Deus. Foi que sobreveio o pecado no mundo. Hoje, irmãos, o que nós recebemos, assim, a semente, né, que ficou através dessa desobediência, gerou sofrimento, gerou dor, gerou lágrimas e gerou, meus irmãos, todo esse tipo que nós temos visto de pecado, de sofrimento e de maldade. Então, a obediência, ela é um requisito de Deus. Ela não é um requisito, né, somente do homem, mas é um requisito de Deus. Mas quando nós lembramos que quando nós obedecemos a Deus, a sua palavra, né, a sua direção, quando nós, sabe, queridos, obedecemos o Senhor, nós somos também grandemente abençoados, amém? Porque a bênção, ela sobrevém através da obediência.
Amém, meus queridos? Talvez quando nós éramos do mundo, talvez era difícil obedecer, porque o homem natural, o homem que não tem Jesus, a mulher que não tem Jesus, ela é acessível à desobediência. Então, quer dizer, ela não obedece. Mas depois que nós aceitamos Jesus, nós temos uma nova natureza. E essa nova natureza de Cristo em nós faz com que venhamos ser obedientes à palavra e à vontade de Deus. Amém, queridos? Então, obedecer hoje é um desafio para todo cristão. E o nosso maior modelo e exemplo de obediência está em Jesus. Jesus é o nosso exemplo de obediência. Se você olhar para o ser humano, você vai ver que ele não é exemplo de obediência. Porque talvez obedecemos de uma forma, mas desobedecemos de outra. Mas quando nós olhamos para Jesus, o autor da nossa salvação, quando nós olhamos para o exemplo de vida de Jesus, Jesus foi obediente ao Pai até a morte de cruz. Amém? Eu acho interessante que nós devemos obedecer a Deus não como regras, não por religiosidade, não por imposição, mas nós devemos obedecer a Deus porque somos filhos. Aí você vai dizer, poxa pastor, aí pegou, porque nem meus filhos me obedecem, né? Porque hoje é assim, né? Mas muitos filhos não obedecem os pais. A gente vê que hoje nós estamos numa geração que é muito difícil, né? Os filhos obedecerem. Mas, irmãos, a obediência, ela vem de Deus, amém? É algo que Deus quer que tanto nós quanto os nossos filhos venham praticar. Se queremos ser homens e mulheres abençoados, pessoas, na verdade, diferenciadas, numa sociedade de trevas, aonde não conhece a obediência, nós precisamos nos destacar através do desafio de obedecer. De obedecer. E obedecer como? Como filhos de Deus, né? Obedecer a Ele como Jesus obedeceu quando Ele estava na terra. Jesus, quando ele desceu do céu e Ele veio sobre a terra, Ele viveu como nós, Ele sofreu como nós, Ele padeceu como nós, Ele sentiu as nossas fragilidades, mas Ele não desobedeceu a Deus de hipótese alguma. Então Ele mostra para nós que assim como Jesus, como Filho de Deus, sujeitou a todas as dificuldades humanas que eu e você enfrentamos e demonstrou obediência ao Senhor, nós também podemos obedecer também. Obedecer os mandamentos, obedecer à vontade de Deus, obedecer às autoridades para nós constituídas, obedecer, né, nossos, como diz, encarregados, chefes, obedecer nossos pastores, obedecer nossos líderes. Nós podemos obedecer, porque nós vivemos numa geração que não sabe e não gosta de obedecer. Mas como eu disse, queridos, se nós mostramos obediência ao Senhor, amém? É esse Senhor mesmo, queridos, a qual nós temos pedido tanta coisa para Ele, como a irmã Adriana falou. Irmãos, como não amar esse Deus? Como não obedecer o que Ele pede para nós? Não é? Não assim, porque se eu não obedecer eu vou para o inferno. Ah, porque se eu não obedecer Ele vai me matar. Ah, não, porque se... Não, irmãos, não é isso. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus não é assim. Ele quer que você o obedeça, sabe? Como filho. Por quê? Por lembrar, sabe, de tudo que Ele tem feito para nós. Né? Ele tem sido um pai zeloso, amoroso, cuidadoso, até mesmo disciplinador. Mas a disciplina de Deus, a correção de Deus não mata. A correção de Deus, a disciplina de Deus, ela vem, sabe, ela nos corrige, nos exorta e nos edifica ainda. Amém? Porque Deus é bom. Deus, Ele é maravilhoso, né? Nós temos que ver e nós temos que recordar, nós temos que agradecer tudo que Ele tem feito para nós, os livramentos, sabe? O Senhor, Ele está disposto a todos os dias a estender suas mãos para nos abençoar. E ainda mais, irmãos, Ele estendeu as mãos através do Seu Filho, a qual pagou um grande preço por nossos pecados. Se Jesus não tivesse sido obediente a Deus, eu e você não estaríamos aqui. Mas Jesus foi obediente até o final, amém, irmãos?
morreu naquela cruz, sabe, sendo ele, como diz, justo, não sendo pecador, carregou sobre ele o pecado da humanidade, porque aceitou a vontade do Pai. Lá em Mateus 26, 42 está escrito isso. E muitas vezes, irmãos, nós somos tentados a fazer a nossa própria vontade. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que devemos fazer, mas nós não fazemos. E Jesus, uma certa vez, queridos, ele falou assim, né, que aquele que não sabe o que deve fazer, né, e faz errado, será açoitado com poucos açoites. Mas aquele que sabe a vontade de Deus e não faz, esse será punido com muitos açoites. Então, aquilo que você sabe, que você está fazendo errado, mas Deus quer que você faça certo, então vamos começar a obedecer. Vamos começar a deixar que o Senhor trabalhe na nossa vontade. Vamos começar a deixar que, como filhos, nós devemos obedecer o nosso Pai Celestial em tudo, porque Ele não só sabe o nosso presente, como também sabe o nosso futuro. Nós vivemos um tempo em que a igreja hoje, ela quer fazer o que quer. Igreja, quando eu falo a igreja, eu falo os cristãos, eu falo os crentes. Nós queremos servir a Deus, nós queremos ser possuidores das bênçãos, galardoados pela vida eterna, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Nós nunca queremos fazer do jeito de Deus. E isso é desobediência. Nós precisamos obedecer a Deus. Quando Ele manda orar, vamos orar. Quando Ele manda que nós venhamos nos arrepender, vamos nos arrepender. Quando nós lemos as Escrituras é a vontade de Deus. Então não dá para falar, eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Nós sabemos, irmãos, que quando lemos as Escrituras é a vontade de Deus. Amém? Se Deus manda você calar, cala. Se Deus manda com que você santifique seus ouvidos, seus olhos, santifica. Vamos fazer com que prevaleça a vontade de Deus. Porque quando nós permitimos que a vontade de Deus seja realizada através da nossa vida de obediência, você não corre atrás da bênção. A bênção corre atrás de você. Lá no livro de Deuteronômio 28 está escrito: se nós atentarmos para a palavra de Deus, sem desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda, as bênçãos do Senhor nos seguirão e nos alcançarão todos os dias da nossa vida. Olha que maravilha, né? A bênção vem correndo atrás de você porque ela é tua, né? Você não precisar de profeta, você não precisar estar por aí de igreja em igreja, querendo buscar, como diz, bênção, porque aquele que obedece a bênção vai correr para poder te alcançar, porque ela foi liberada por Deus para a tua vida. Olha que maravilha, aleluia. Nós escutamos aqui, né, o testemunho, né, do nosso presbítero. É isso, irmão, a bênção vai atrás. Quando no momento que nós tomamos no nosso coração de fazer o que é certo, de obedecer ao Senhor, de não fazer a nossa vontade, as bênçãos é liberada. Ai, pastor, quer dizer então que a minha bênção ainda está segura? Alguma coisa ainda não está de acordo com a vontade de Deus. Porque enquanto nós não nos enquadrarmos de acordo com a vontade de Deus, a bênção fica retida sim, irmãos. Ele vai dando sim, mas ele vai dando de pouquinho. Ele vai dando um pouquinho, mas ele não derrama, ele não jorra, porque a bênção só é jorrada em cima daquele que obedece o seu Pai, que obedece o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. E ainda mais, queridos, a obediência, ela tem que estar na tua vida diante, sabe do quê? Diante das adversidades. Aqui diz assim, ó, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hoje nós vivemos um tempo em que quando o crente é provado, quando o crente padece alguma situação, aí que ele desobedece. Aí que ele não quer mesmo mais obedecer a Deus. Aí que ele vira a cara para Deus. Aí que ele questiona Deus. Aí que ele acha que ele não precisa mais de Deus. Não, queridos, que nós venhamos a aprender, até mesmo com o nosso sofrimento, nos tempos de dificuldade, de deserto, nos tempos, querido, que nós estivemos padecendo, vamos aprender a obedecer, vamos continuar aprendendo com o Senhor. A Bíblia vai dizendo para nós isso, que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Jesus sofreu mais do que eu e você.
aleluia, em humilhação, em afronta, em escárnio, em desprezo, em abandono. Ele sofreu tudo isso, mais do que nós, mais do que nós. E ele ainda sofreu, aleluia, aprendeu a obedecer para mostrar para nós que nós podemos obedecer. Não que seja fácil. Obedecer não é fácil, irmãos, sabe? Porque isso vem de uma natureza adâmica. Nós vemos as crianças. Por que as crianças, às vezes, os pais têm que falar várias vezes? Eles têm a natureza adâmica ainda. Então já é deles, quando eles nascem, eles já nascem com essa natureza de desobedecer. Tanto é que eles nascem o quê? Sorrindo? Eles nascem chorando. Por quê? Porque é o meio de se comunicar já. E se você demorar para atender uma criança, ela não chora, ela grita, ela berra, sabe? Ela faz escândalo. Enquanto o pai ou a mãe não vier, por exemplo, cuidar, dar o que ele quer naquele momento, aquela criança, aquele bebezinho não para. E ele é um bebê. Ele é um bebê. Deixa o seu bebê lá sujo, deixa o seu bebê lá com fome, para ver o que ele faz. Sabe? Mas é a natureza adâmica. Só que eu e você não temos mais essa natureza. Eu e você agora temos a natureza de Cristo. E com a natureza de Cristo, nós aprendemos agora a obedecer, mesmo que não é fácil. Deus manda você ir, você vai. Deus manda você ficar, você fica. Deus manda você perdoar, você perdoa. Deus manda você se submeter, você se submete. Deus manda você lavar o coração, Deus manda você orar. Nós precisamos obedecer. Aleluia. Porque lá em 1 Samuel 15:22, o próprio profeta Samuel lhe diz ali ao rei Saul: mas é melhor do que, sabe, obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia. Sabe, queridos, por mais que venha a sofrer, por mais que vocês passem dificuldade, problemas, provações, nada se compara ao sofrimento de Jesus. Na tribulação, aprenda a ter algumas lições. Às vezes a gente só tira a lição ruim das provas. E qual é a lição ruim que a gente tira das provas? Desânimo. Primeira coisa que você vê no crente, não vê perseverança. Você não vê um agir de fé. Você vê o crente apático, você vê o crente triste, você vê o crente desanimado, sabe? Você vê o crente querendo parar, você vê o crente querendo, jogar a toalha. E não é isso, irmãos. Não é isso. É nas tribulações que nós aprendemos a ser fiel ao Senhor. É nas tribulações que nós aprendemos a nos achegar mais a Deus e mostrar para Ele que nós não o seguimos pelas bênçãos que Ele pode nos dar, mas porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nós cantamos aquela canção: se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus. Mas essa canção não está colando muito hoje não, porque quando Ele não faz, o povo se afasta dele. E não é essa a vontade de Deus. Quando nos afastamos do Senhor, quando deixamos de fazer o que Ele nos pede, nós estamos desobedecendo. E é necessário que nós venhamos obedecer. Nós somos testados, provados, sabe, queridos? Mas para quê? Para desanimar? Não, para receber a vitória. Para recebermos a nossa vitória, amém? Aleluia. O crente que é guiado pelo Espírito Santo, ele obedece. Ele obedece, irmãos. Sabe, até mesmo quando Deus te pede algo, você não reluta contra Deus. Não reluta. Hoje, quando Deus fala com a gente, ou numa visão, ou num sonho, em relação a alguma coisa, a gente pega, faz vista grossa. Será que se Deus falasse para você agora, pedisse algo, talvez que te custasse alguma coisa, talvez a gente não entregaria, a gente não doaria, a gente não daria, porque nós somos apegados às coisas desse mundo. Nós preferimos desobedecer a Deus do que, irmão, sabe, esvaziar de nós mesmos. Mas aqui em 1 Timóteo, ou 1 Tiago, aqui em Tiago, capítulo 1, a palavra de Deus, 1,12, vai dizer assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? A palavra de Deus não está falando quando você for provado, que você é um infeliz, que você é uma pessoa amaldiçoada, que você é uma pessoa que não tem fé. Não, irmãos. A Bíblia diz que você é bem-aventurado.
quando você sofre, quando você passa por tentação, quando você muitas vezes é provado, e quando você obedece, quando você fica firme, quando você faz a vontade de Deus, você receberá a coroa da vida. Aleluia. Quer coisa maior? Sabe, irmãos, mais do que um carro, eu quero a presença de Deus. Amém? Mais do que uma casa, eu quero a presença de Deus. Por mais que a gente precise das coisas dessa terra, a presença de Deus é a maior riqueza que nós podemos ter. Se eu tiver que escolher entre um carro e a presença de Deus, eu escolho a presença de Deus. Se eu tiver que escolher, irmãos, sobre, por exemplo, me obedecer e desobedecer a Deus, eu vou obedecer, porque a presença de Deus, para mim, é muito mais valiosa. Então é isso que nós precisamos entender. Não somente obedecer por imposição. Porque as pessoas vão dizer, porque as pessoas vão falar, porque o diabo vai ver, porque vai ver e vai ver mesmo. Mas não desobedecer porque nós amamos a Deus. Porque nós somos filhos dele. Porque no meio das tribulações, aí nós precisamos honrar o seu santo nome, para que nós venhamos receber a nossa vitória. Obedecer o Senhor em tudo. Tudo que Ele tem nos ensinado nesse tempo, irmãos, é para ser praticado. É para ser praticado. Muitas pessoas olham para a gente e venham criticando. Olha lá o fulano, olha lá o Bertano. E ele sobe no altar, e ele canta, e ele prega, e ele faz. Por quê? Porque desobedecemos. Porque se nós não desobedecermos, ninguém tem do que nos acusar. Quando nós mantemos a nossa vida buscando agradar a Deus, com certeza a nossa vida é transformada e mudada. Amém? Vocês lembram de Abraão? A fé de Abraão foi tão grande, irmãos, que ele obedeceu a Deus, levando o seu único filho em sacrifício. Ele teve, sabe, querido, aquele coração de entregar Isaac naquele sacrifício. Mas Deus não ia matar Isaac. Deus só estava vendo o coração, sabe, queridos, de Abraão. E muitas vezes Deus está olhando para o teu coração. Quando nós deixamos de fazer algo, quando nós desobedecemos, o Senhor está olhando, não é verdade? Aonde é que está o nosso coração? Sabe, queridos, nós sabemos o que tem que ser feito, mas muitas vezes nós não fazemos. Mas é tempo, irmãos. Jesus está voltando e não sabemos o dia e nem a hora, mas nós precisamos ter uma vida abençoada, e a vida abençoada é para aqueles que obedecem a Deus. Aleluia. Terceiro, irmãos, buscando nos aperfeiçoar a cada dia. Amém? Aqui na palavra do Senhor, ela vai dizendo que a cada dia nós vamos aperfeiçoando. O crente, o problema do crente é ficar velho. O que eu falo porque envelhece a mente, não na idade, mas no espírito. O crente que fica velho no espírito é terrível, irmãos. É terrível. Porque ele dá mais trabalho do que uma pessoa idosa. Que a pessoa idosa que tem uma mente ativa, ela é uma pessoa dinâmica. Ela é uma pessoa, sabe, que vai, que faz. Mas quando a mente envelhece, irmãos, ela volta a ser criança. E muitos crentes hoje, em vez de buscar o aperfeiçoamento, evoluir como cristão, sabe, que ele, por meio da obediência, não, ele vai retrocedendo, vai desobedecendo e vai retrocedendo. Quando você desobedece, você retrocede, você volta para trás, o teu ministério trava, sabe, ele não anda, ele não floresce. Vocês lembram quando, sabe, que questionaram Arão? Porque Arão foi escolhido por Deus para ser sacerdote. Todo o arraial começou a questionar e foram falar com Moisés. Moisés, como é que pode? Nós também podemos ser sacerdote. Nós também podemos ser o sumo sacerdote escolhido por Deus. Por que tem que ser Arão e a casa dele? E aí Moisés foi conversar com Deus e Deus falou: olha, manda amanhã que todas as tribos se reúnam diante da assembleia, diante, da tenda da assembleia, e que cada um traga o seu cajado, e o cajado deles vocês vão colocar na arca, e o cajado que florescer, a vara que florescer, vocês vão ver que foi eu que escolhi. E qual é a vara que floresce, irmãos? A de Arão, porque foi Deus que escolheu. Aleluia, Jesus.
Então, muitas vezes eu quero que o meu ministério floresça, eu quero fazer 1001 coisa, mas eu não vou evoluindo, porque não estou obedecendo. Então, quando eu não obedeço, tudo vai travando. Vai travando a minha vida espiritual, vai travando o meu ministério, vai travando a minha vida profissional, vai travando, queridos, sabe? A minha vida vai travando, por causa que eu não estou obedecendo a Deus. No momento em que nós começamos a obedecer a Deus, nós começamos a crescer, nós começamos, queridos, a nos alimentar cada dia mais da vontade de Deus, e o Senhor vai nos dando direção, o Senhor vai nos capacitando. A Bíblia diz que aonde colocar a planta do pé, o Senhor vai nos dar. Aonde colocarmos a mão, o Senhor vai nos abençoar. Até o pão do nosso armário será abençoado e multiplicado, porque nós estamos em obediência ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E isso, irmãos, não é história não, isso é a vontade de Deus. Os crentes estão pagando para ver, não paguem para ver, obedeçam, façam com amor tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração, tudo aquilo que Deus tem pedido, meus queridos, porque o prêmio maior para os obedientes é a salvação do Senhor. No reino de Deus, lá no céu, não entrarão os desobedientes, somente aquele que obedece a palavra de Deus. Então é necessário que nós venhamos. Mas esse mundo não obedece. Esse mundo é desobediente. Porque esse mundo, quem governa ele é o diabo. O diabo é desobediente desde o começo. Tanto é que ele foi destituído do céu. Ele desobedeceu no céu. Ele desobedeceu a Deus. Ele contaminou a terça parte dos anjos. Sabe, ele queria o lugar de Deus. Ele se corrompeu. E aí o Senhor jogou ele para baixo. Então no céu só vai entrar quem obedece. Aquele irmão que muitas vezes é julgado, mas obedece. Aquele que muitas vezes é humilhado, mas está obedecendo. Aquele que muitas vezes está caminhando sem força, mas está obedecendo. Esse herdará a salvação do Senhor. Aleluia. Esse vai herdar a coroa da vida. Aquele que não retrocede, aquele que não para no caminho, aquele que continua obedecendo, mesmo sem entender, irmãos. Mesmo sem entender, obedeça pela fé. É pela fé. Aleluia. Muitos homens na Bíblia, sabe que eles receberam milagres de Deus porque obedeceram o Senhor. Sabe aquele cego lá, queridos, aquele cego de nascença, aquele homem retomou a visão porque ele obedeceu quando o Senhor falou: vai e lava no tanque de Siloé. E ele foi e voltou vendo. Sabe aquele paralítico do tanque de Betesda, que há 38 anos estava daquele jeito, paralítico naquela cama? Do momento em que ele obedeceu: toma a tua cama, levanta e anda, ele saiu andando, porque a palavra era do Senhor. Aleluia. Quando obedecemos a palavra de Deus, sabe, queridos, nós recebemos as bênçãos do Senhor, o céu se abre, sabe? As coisas que estão travadas deixam de ser travado, porque Deus nos abençoa. Sabe, irmãos, sabe o que é obedecer um Deus? Que a Bíblia diz que quando Elias ora, a chuva cessa por 3 anos e meio, não tem comida. Não tem comida. Mas o Senhor fala: olha, Elias, vai para o Querite, porque lá tem água para você beber, e eu vou dar ordem para os corvos te alimentar. Imagina eu e você, se uma coisa dessa acontecesse, nós iríamos murmurar, reclamar, xingar, falar. Mas Elias obedece, ele vai. E quando a água do Querite seca, o Senhor fala: olha, vai agora para Serepta, que eu ordenei uma viúva que te sustente. E ele foi.
Quem é aqui que tem, sabe, se liberar? Quanto mais você libera as coisas para Deus, mais Ele multiplica. E não tem que pedir. O coração tem que estar disposto. Que quem está disposto a obedecer, ouve a voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor. Glorioso Deus, aleluia. O Senhor Ele nos direciona a quem socorrer, a quem ajudar, a quem abençoar, o quanto a gente vai fazer. O Senhor é aquele que lidera os nossos corações, mas a isso nós precisamos obedecer. Então, queridos, a cada dia nós precisamos buscar melhorar, porque agradar mais a Deus. Nós temos que deixar de tentar agradar mais aos homens do que a Deus. Porque muitas vezes nós queremos agradar as pessoas e desagradamos a Deus. Aleluia. Sendo que só Deus pode, meus queridos. Aleluia. Sabe, nos recompensar. Nos recompensar. Sabe aquela pessoa que Deus fala, levanta, ora, intercede por fulano. Ah, eu não vou orar porque aquele cara não presta, aquela mulher não presta. Fulano é ruim, Bertano é ruim. Às vezes Deus pede cada coisa para a gente, irmãos, e a gente não quer. Até mesmo perdoar, porque perdoar é muito difícil, sabe, irmãos? Que às vezes Deus pede, você vai perdoar, você vai pedir perdão. Eu não. Mas o Senhor está pedindo. E se Ele está pedindo é porque você precisa liberar perdão. Porque se você não perdoar, se você não liberar perdão, se você não perdoar, você vai estar preso. E a prisão, irmãos, nos impede de prosseguir, nos impede de avançar. E nós precisamos avançar, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Então, muitas coisas estão retidas, dons estão retidos. Amém, irmãos? Bênçãos materiais, físicas estão retidas. Por quê? Por causa da obediência. Nós obedecemos até um limite. Nós falamos assim, bom, até aqui, eu obedeço, daqui para cá eu não obedeço. Às vezes nós temos coisas que a gente obedece e tem coisas que a gente não obedece. Só que para Deus não é assim. Para Deus não tem que ser por um todo, não tem que ser pela metade. Amém? Então, queridos, que nós possamos enfrentar diversidades, dificuldades, provações, mas obedecendo ao Senhor. Obedecendo a Ele, porque Ele é galardoador, queridos, sabe? Ele nos olha, Ele nos vê e Ele nos recompensa. Que nós venhamos melhorar cada dia mais, pedir ao Espírito Santo. Nós estamos no ano do fruto, no ano do cultivo, no ano da semente, né? E esse mês Ele está liberando obediência para os nossos corações. Então vamos falar, Senhor, me ajuda a obedecer. Senhor, me ajuda. Eu não sei qual é a área que você tem dificuldade para obedecer a Deus, mas peça ao Espírito Santo que Ele vai te ajudar. Ele vai acrescentar no teu coração, que Ele essa boa semente, para que você venha perdoar, para que você venha realizar a vontade dEle, para que você venha cultivar muito mais, até os dons, irmãos, que não são nossos. Sabe o que a gente faz? Nós desobedecemos. Porque nós não colocamos os dons em prática. Porque nós achamos que os dons é nosso. E os dons não é nosso. Os dons é para uso dos irmãos. Os dons é para uso da igreja. Os dons é para uso do próximo. Mas aí eu desobedeço. Porque eu não quero fazer o que Deus está me mandando. Eu não quero ir aonde Deus quer me levar. E aí, irmãos, desobedecemos. E aí eu vou falar para você, cadê o teu dom? Aí você vai falar assim, mas eu tenho o dom da cura, mas você não levanta para curar, para orar para alguém. Mas eu tenho o dom de milagre, mas quantas vezes você ora com uma pessoa que está precisando para que o milagre aconteça? Mas eu tenho o dom de maravilha, mas quando foi que você foi no hospital, dentro de uma UTI, orou para um enfermo? A gente fica preso, irmãos. E aí os dons vão sendo retidos, eles vão ficando sufocados. Os dons, se você não usar, ele vai diminuindo. Ele só é evoluído à medida que você usa. À medida que você usa. Até a língua estranha, que é praticamente um dom, que não edifica a igreja, mas edifica você. A gente não usa. A gente não usa. E quanto mais você fala em línguas, quanto mais você ora em línguas, quanto mais, sabe, querido, você usufrui desse dom, mais você é edificado. Naquele momento, o Espírito Santo está te edificando. Naquele momento que você está orando, o diabo não sabe o que você está pedindo em línguas. Ele não tem que
discernimento que você está falando. Mas a gente, até nisso a gente sabe, mas a gente fala assim, não vou usar, não vou fazer. A gente trava a boca. E aí, irmãos, a vida está travada, as coisas ficam travadas, o ministério fica travado, a família fica travada. E eu falo em coisas espirituais que talvez material está até andando. Talvez você fale, mas eu estou prosperando materialmente, mas espiritualmente, como é que você está? Porque muitas vezes Deus pode, por misericórdia, fazer eu ficar rica. Mas eu posso ficar rica no dinheiro, rica nas coisas materiais e pobre no meu espírito. Pobre no meu espírito. E aí o que vai me adiantar isso? Porque as riquezas vão ficar aqui quando eu for embora. Mas o que vai me acompanhar são as obras. E quais são essas obras? Obras de obediência, a qual eu faço para Deus. Obras de obediência. Quando eu coloco o meu coração a realizar a vontade de Deus. E agora terminando, irmãos, nós devemos ser obedientes a Deus como filhos, mesmo diante das dificuldades, buscando nos aperfeiçoar a cada dia mais. Eu sou de uma geração que pai não falava duas vezes. Eu sou de uma geração, irmãos, que para obedecer, minha mãe só olhava. Minha mãe não falava. E para ela bater, para ela chegar, me pôr de castigo, ou me dar uma chinelada, sabe, irmãos, é porque o negócio estava feio. Mas era só ela olhar, a gente abaixava a cabeça, não precisa falar mais nada. Hoje não, irmãos. Hoje a gente passa tanta coisa por causa da desobediência, né? A gente não vê Deus, a gente não vê a cara de Deus, como a gente vê do pai e da mãe. Que eu estou falando, na minha geração, eu olhava para o meu pai, olhava para minha mãe, só o olhar dele já tremia. Nós também deveríamos ter temor de Deus, mas como a gente não vê a Deus, a gente está nem aí, a gente desobedece. Mas sabe, irmãos, quem tem a perder somos nós, porque nós não vemos a Deus, mas Deus vê tudo que nós fazemos, Deus vê tudo que nós falamos, Deus vê tudo que nós pensamos. Há uma grande recompensa para a nossa obediência. Nós precisamos entender a importância da obediência para Deus. Deus ama, sabe, querido, a obediência dos seus filhos, sabe? Porque se nós formos obedientes, nós vamos desfrutar do melhor da terra. Você sabe o que é prosperidade bíblica? A prosperidade bíblica, sabe que não foi todos que alcançaram na Bíblia, mas muitos alcançaram através da obediência. Sabe o que é você prosperar no deserto? Sabe, Abraão, Isaac, Jacó foram homens príncipes no deserto. No deserto. Porque a obediência a Deus, sabe que eles desfrutaram do melhor da terra. Nós podemos desfrutar do melhor dessa terra. Não é só do céu. Nós podemos desfrutar da paz nessa terra que está em guerra. Nós podemos desfrutar, querido, da prosperidade nessa terra que há tanto desemprego, há tantos problemas de pobreza. Nós podemos, sabe, nós podemos desfrutar, querido, do melhor da terra com saúde, porque o nosso Deus levou sobre si as nossas enfermidades, sobre as pisaduras de Jesus. Nós podemos ser sarados. Nós podemos ser sarados. E se nós não formos sarados, Ele já deu uma promessa, que a graça dele nos basta. Então a graça do Senhor vai nos sustentar, vai nos ajudar e vai nos abençoar. Sabe, queridos, lá em 1 Samuel 15, 22, a resposta do profeta Samuel, a qual ele deu para o rei Saul, ele diz assim: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto ou em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Outra coisa, a obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. Então, irmãos, a obediência é melhor do que o sacrifício. Às vezes nós nos sacrificamos tanto para agradar a Deus. Às vezes nós sacrificamos tanto, irmãos, fazendo coisas assim absurdas para poder mover a mão de Deus em nosso favor. Sendo que a Bíblia diz, importa obedecer. Se nós obedecermos, não precisa do sacrifício. Porque o Senhor nos ouvirá e nos abençoará através das suas poderosas mãos. Lá em Lucas 6,46, Jesus disse: aos que seguiam, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo. Então está na hora de nós começarmos a nos posicionar. Nós fazemos votos e não cumprimos. Nós
Falamos com Deus e depois a gente volta atrás. Irmãos, é tempo de obediência. É tempo de cultivar. Através da obediência, o Senhor vai se tornar frutífero. A nossa vida será frutífera. Amém? Porque o Espírito Santo se move em nós através da obediência. Teve uma certa vez que Pedro e os apóstolos, eles estavam presos. Bateram neles para que eles não pregassem o Evangelho. E depois soltaram dizendo, se vocês pregarem sobre esse Deus, nós vamos prender vocês de novo. E aí Pedro responde, que o segredo da obediência, querido, para eles, era obedecer mais a Deus. Ele diz assim, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Nós obedecemos os homens que são autoridade. Mas se eles mandarem você fazer qualquer coisa que seja contra a palavra de Deus, você não pode obedecer os homens. Você precisa obedecer a Deus. Se os homens mandam você mentir, defraudar, fazer qualquer coisa fora da lei, nós não podemos obedecer os homens com medo de perder o emprego, com medo, sabe, de alguma coisa. Precisaremos obedecer a Deus. Amém? Mesmo que isso talvez custe o teu emprego, talvez mesmo que isso custe a perda de uma amizade, aí nós não podemos desobedecer a Deus para obedecer os homens. Amém? E eu quero fechar agora. Se a obediência a Deus, sabe que a sua palavra vai nos garantir a vida eterna. Nós seremos abençoados aqui. E nós também, queridos, seremos abençoados. Amém? No porvir. Então vamos obedecer a Deus. Vamos pedir que Ele revele o seu amor em nosso coração. Porque é por amor que nós obedecemos e não por imposição. Não espere que nem antigamente, como eu disse, na nossa geração, muitos para poder obedecer tinham que apanhar, tinham que ficar de castigo, Tinha que os pais privar eles de uma bênção para poder obedecer. Olha, se você não obedecer, se você não passar de ano, final de ano você não ganha bicicleta, final de ano você não ganha isso. Se você não fizer isso, não ficar aqui, eu não vou deixar você sair. Não, irmãos. Com Deus isso não funciona. Com Deus nós precisamos obedecer porque nós o amamos. E sabemos que tudo que Ele quer para nós é bom. Amém? É bom. E fechando, João 14, 15 diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Amém? Sabe, irmãos, muitas vezes também eu não quero fazer o que Deus quer. Mas eu aprendi uma coisa. Sabe, irmãos, eu sempre falo para Deus, Deus, tudo que o Senhor falar, eu vou obedecer. Tudo. Então, muitas vezes, Deus pede coisas, Deus manda fazer algumas coisas que nem os outros entendem. Mas eu falo, Senhor, não importa que ninguém entenda. O que importa é que eu estou fazendo a sua vontade. Tem dia, irmãos, que eu estou cansada, eu não quero levantar para orar. Eu não preciso orar 5 horas da manhã se eu não quiser. Mas é uma imposição, é algo de Deus. Então o Senhor faz, tem hora que eu viro para a cama e falo, vou orar agora, vou orar depois. Aí depois eu falo, não vou orar agora. Se eu acordei, é porque Deus quer que eu ore agora. Amém? Às vezes, irmãos, a gente fala assim, eu não sei dizer essa palavra, eu não vou hoje na igreja. Eu tenho 30 anos de cristão. E eu não sei dizer, hoje eu não quero ir na igreja. Pode ser que eu tenha uma circunstância que eu não possa vir na igreja. Talvez algum problema, alguma dificuldade, sempre aparece, alguma coisa. Mas, irmãos, eu dizer, hoje eu não vou na igreja, não. Não, irmãos. Isso não parte de mim. Eu não vou hoje fazer isso por causa disso e disso. Não, isso não parte de mim. Eu vou deixar de fazer algo, uma visita, um bem para o próximo. Não, irmãos. Isso não parte de mim. Às vezes, Deus ele pede coisas que nos custam. Mas a gente obedece. A gente obedece, porque quando você obedece lá na frente, você vê o resultado. Você vê a mão do Senhor, sabe, direcionada para você, abençoando a tua vida, a tua casa e indo em direção, amém? Da tua vida. Amém? Vamos colocar de pé. Lá no Monte Gerizim, o Senhor reuniu o povo e mostrou as bênçãos e as maldições. E ele falou, olha Moisés, diz assim para o povo, que se eles me obedecerem, virão sobre eles todas as bênçãos. Mas se eles me desobedecerem, virão todas essas maldições.
Maldito será no campo, maldito será, na obra das suas mãos. Mas aqueles que obedecem serão benditos do Senhor. E seremos testemunha desse Evangelho, porque esse Evangelho transforma a vida. Amém? Então vamos orar. Querido Jesus maravilhoso, neste momento, meu Deus, embaixo dessa palavra, Senhor, nós pedimos ao Espírito Santo que nos ajude a obedecer, que nós venhamos crescer, meu Pai, nessa prática, na prática da obediência à sua palavra, da obediência à sua vontade. Senhor, não deixa no Senhor que o nosso coração endureça. Não, Senhor, tentando nos afastar dos seus princípios, da sua vontade, do seu querer. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, mas o Senhor pede, meu Deus, para fazermos do jeito do Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a obedecer tudo ao Senhor. E, Pai, e sermos grandemente abençoados, Senhor. Que a nossa vida venha, meu Pai amado, honrá-lo. Que nós venhamos obedecer como filhos que obedecem aos pais. Aleluia. Agora nós venhamos, meu Pai, obedecer o Senhor até mesmo nos dias difíceis, até mesmo no meio de tribulações, até mesmo no meio de perseguições. Nós venhamos obedecer ao Senhor e à sua vontade. Para que nós venhamos, Senhor, crescer interiormente. Para que nós venhamos, meu Pai amado, progredir, aleluia, na nossa vida espiritual a cada dia, até nos chegarmos na estatura do varão perfeito. Obedecer não é fácil, Senhor. Vivemos num mundo desobediente, marcado pela desobediência, Senhor. Mas nós precisamos ser diferente. Meu Deus querido, a natureza adâmica, Senhor, não obedece, mas nós somos filhos de Deus. A natureza adâmica já não governa mais as nossas vidas. Quem governa o nosso coração, as nossas vidas, é o Espírito de Deus que em nós habita. Nós pedimos ao Espírito Santo que nos ajuda a fazer o que é certo, nos ajuda a obedecer a tua palavra, a não desviar dela nem para a direita nem para a esquerda, para que nós venhamos ser bem-sucedidos por onde quer que nós andarmos, Senhor. Que nós venhamos ser abençoados, que abençoados sejamos, Senhor, aleluia, em tudo, Pai. Aonde colocarmos as nossas mãos, os nossos pés, os nossos celeiros, nossos filhos, nossa família, Senhor, nosso ministério, nosso chamado, Senhor, que tudo seja abençoado. Abençoado, Senhor, através da obediência. Ah, Jesus querido, que nós venhamos desfrutar, Senhor, aleluia, dessa bênção, desse amor divino, Senhor, que nos leva a acreditar que o Senhor nos vê, na bondade de Deus que tem nos cercado todos os dias, Senhor. Um Deus que tem zelado por nós, um Deus que tem cuidado de nós, um Deus que tem nos guardado debaixo das suas asas, um Deus que tem colhido as nossas lágrimas, um Deus que tem, meu Pai, nos socorrido nos momentos adversos. Ah, Senhor, a Ti obedeceremos, Pai. A Ti obedeceremos a Tua vontade, Senhor. Que nós venhamos, meu Pai amado, sermos esses filhos obedientes, Senhor. Aleluia, que não questiona, que não duvida, Senhor, das Suas promessas, mas que faz, meu Deus, aquilo que o Senhor ordena, que o Senhor manda, que o Senhor ensina. Transforma os nossos corações e as nossas mentes. Que não venhamos nos conformar com este mundo, Senhor, mas antes transformá-lo pela renovação da nossa mente. Coloca um espírito de obediência em nossas crianças, em nossos jovens, nos nossos adolescentes. Um espírito de obediência em nossa família, em nossa casa, em nossa vida. Meu Pai, na sua igreja, Senhor, coloca, meu Deus querido, um espírito de obediência, para que nós possamos ver o céu se abrir, para que nós possamos ver, meu Pai amado, a glória, Senhor, de Ti, para que nós possamos ver os frutos do Espírito crescendo dentro de nós, Senhor, para que nós venhamos ver o fruto
nós, Pai, ter essa disposição como teve Daniel na Babilônia, a não se contaminar com as iguarias do rei, aleluia, a não desobedecer os seus princípios, a sua vontade. Que venhamos ser uma igreja, Senhor, obediente, uma igreja que ora, uma igreja que clama, uma igreja que obedece, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja, meu Pai, onde os dons fluam, onde a palavra de Deus seja viva, aonde possamos, meu Pai, aleluia, caminhar, meu Deus querido, sustentado pela Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, verdadeira e eficaz. Fica conosco, Senhor, alcança os Seus filhos agora, aqueles que aqui estamos, que estão em casa, aqueles que não puderam vir, que essa palavra, Senhor, enquanto guarida nos corações e traga transformação em vida, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Amém, meus queridos? Deus abençoe tua vida. Amém. Aleluia. Quero já encerrar, mas amanhã nós temos